Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo. Nós estamos começando aqui mais um podcast, nosso café, nosso One Coffee, né, podcast. Hoje a gente está recebendo aqui com muita alegria o missionário Alexandre, que é um companheiro de caminhada aí, a gente Sim. tem compartilhado algumas coisas juntos, alguns momentos juntos. Alexandre, obrigado por aceitar o convite, por disponibilizar um pouco do seu tempo e participar aqui com a gente. Eu que agradeço. Bom dia, boa tarde, boa noite, irmãos que nos assistem. Para nós é uma alegria. Eu falo nós porque é toda uma família, né? Que faz parte aí desse projeto de Deus. Então é uma oportunidade e que a gente tem de falar um pouquinho mais do projeto, falar um pouco mais da minha vida. Eu agradeço. Para mim também é uma alegria estar com o irmão nessa igreja aí que já faz parte aí desse processo aí, ajudando a segurar as cordas conosco. Então, para mim é uma alegria, uma satisfação estar com os irmãos. Legal. Irmãos, o Alexandre ele é missionário juntamente com a sua esposa, com a Sim, Cidinha. a Cidinha. Né? Eles tocam lá um projeto, o projeto Cristolândia. Nós vamos falar um pouco mais desse projeto ao longo do podcast aqui da nossa conversa. Mas antes, Alexandre, a gente quer te conhecer. Quem é o Alexandre? Qual que é a história do Alexandre? Como que o Alexandre chegou até aqui? Fala um pouquinho pra gente te conhecer. Conta pra gente aí. Legal. A minha história, ela passa por um momento muito difícil e eu creio que até é uma forma da gente testemunhar, né, do que as drogas ela acaba causando na estrutura familiar, né? Eu nasci num lar, podemos dizer, desestruturado. Os meus pais, eles eram usuários de droga. Meu pai, ele escolheu, né, viver de uma forma contraventora na sociedade. E aí nós, eu e minha irmã, nós crescemos nesse lar desestruturado. E eu acabei tendo contato com as drogas muito cedo. Né? Cresci no meio, mas eu fui só experimentar as drogas nos meus 16 para os 17 anos. E foi a coisa mais terrível da minha vida, se assim eu posso dizer. Depois de conhecer as drogas, eu me enveredei pelo uso compulsivo. E como todo mundo sabe, isso nos traz uma consequência terrível, né? Sim. Quando eu comecei a usar droga, eu tinha acabado de entrar na faculdade. Com 17 anos eu já estava entrando num curso superior. Olha só. Mas paralelamente a isso, Giovanni, eu fiz uso da droga. E quando eu fiz, por ter essa acessibilidade de certa forma fácil, por conta do meu pai, eu me enveredei por um caminho muito tortuoso. E como todos que se enveredam por esse caminho, eu comecei a entrar naquele processo progressivo do uso de droga. No começo a gente pensa que nós temos o controle, que a gente consegue ter domínio, as coisas começam a ficar complicadas e a gente não identifica isso. As pessoas que se relacionam com a gente percebem isso muito mais claramente do que nós mesmos. Isso é uma particularidade do vício, né? Sim. E quando a gente vai perceber, Giovanni, a gente já está totalmente aprisionado. E nesse contexto de experimento, eu tive mais uma vez meu pai indo preso, e aí essas frustrações e essas decepções, e só fazendo um adendo, como hoje nós trabalhamos num projeto, e a gente vai falar um pouquinho mais disso, a gente escuta muito, né, que a gente entra no consumo da droga, experimenta por uma curiosidade. Eu, de certa forma, eu tenho um pouco de reservas quanto a esta frase. Normalmente, ou na maioria das vezes, nós vamos entrar no uso da droga por alguma frustração, alguma desestrutura familiar, um sentimento da alma, de certa forma, que machuca, que
que precisa ser tratado, e o escape normalmente é as drogas, né? Além da nossa inclinação natural pelo É pecado. verdade, muito bem lembrado. A nossa inclinação, ela também tem grande Tem uma parte nesse colaboração processo, uma enorme. colaboração. Facilita um pouco. É verdade. E assim foi comigo, não foi diferente. E aí eu fiquei 22 anos usando droga. 22 anos, Alexandre, uma vida. 22 anos usando droga. O final, né, as consequências ruins, né, que geraram em torno dessa desestrutura familiar foi assim, eu tive, assim, o meu pai e eu, a gente se desvinculou, provavelmente meu pai hoje já é falecido, mas nós não conseguimos, ele, em um determinado momento da vida dele, ele sumiu, literalmente sumiu, e infelizmente eu tenho que lidar com essa consequência. A minha irmã, ela também se enveredou por um caminho tortuoso, teve alguns momentos difíceis de cárcere, e hoje, graças a Deus, ela está reinserida na sociedade, trabalhando. Nós temos evangelizado ela, Que orando legal. muito por ela, e cremos que o Senhor tem trabalhado naquele coração. Amém. Eu tive minha mãe morou comigo até o ano passado no projeto. Verdade, que bacana. Foi uma coisa maravilhosa, um presente de Deus para a minha vida e Legal. para da minha esposa. E nós acreditamos que ela teve um encontro com Que Cristo no legal, que projeto. bênção. Mas, enfim, foram 22 anos. E o final da minha história com droga foi, além de várias situações adversas, foi a Cracolândia de São Paulo, onde eu permaneci lá por quase 3 anos. 3 anos, Alexandre. E assim, a gente vê pela TV. Sim. E é daquele jeito mesmo. É um pouquinho pior. Pior, né? Lá dentro deve ser algo. Um pouquinho pior. Lá eu pude presenciar situações que até hoje vêm à memória. Lá é o estado mais lamentável que a criação de Deus pode chegar quando a gente permite vivenciar uma vida inclinada pelo nosso pecado, a nossa condição pecaminosa. É o homem no seu estado Extremo natural. de corrupção, totalmente natural. Aí a gente consegue entender a ideia da questão da depravação total. Exatamente aquilo que isso. o homem é capaz. Exatamente isso, você colocou muito bem. É porque lá a gente perde totalmente os valores, princípios, o homem se autoflagela, por conta do vício, as pessoas são capazes de chegar ao extremo. E é interessante e ao mesmo tempo preocupante que isso independe da sua capacidade intelectual, profissional. Lá realmente e literalmente a gente se nivela pela a situação mais depravada que o homem pode chegar. Interessante você falar isso, porque eu, por curiosidade, já assisti alguns pequenos documentários sobre a Cracolândia. Né? Tem alguns documentários pequenos no YouTube, né? Sim. Tem bastante material sobre isso. E às vezes eles entrevistam as pessoas que vivem ali. E assim, a gente vê histórias, tipo, a pessoa falando, eu sou advogado, eu sou médico, sim, eu sou engenheiro, né? Eu sou dona de casa, sou pai de família. Certo. Então, assim, é como se nós pudéssemos dizer assim, tá todo mundo no mesmo pacote. Todo mundo. Né? Quando a gente entende o conceito da natureza do homem, do que o pecado fez com o homem a partir da queda, né? Quando a gente entende um pouquinho da graça comum, que a gente vê que esse mundo só não é pior, não é porque o homem é bom, mas é porque Deus não deixa o homem ser o que ele pode ser, sim, na sua potencial capacidade, né? E aí quando a gente olha para um contexto como a Cracolândia, assim, eu falando olhando de fora, né, pelo que mostram, né, a gente consegue ver o homem no seu mais puro estado de degradação mesmo. Sim. Né? E tem pessoas que passam semanas sem dormir. Isso, sim, é verdade? É verdade. O que acontece com o uso contínuo do crack, principalmente que é a droga de preferência da Cracolândia, tem outras drogas. Tem a bebida, a cocaína, enfim.
Mas a preferência, o uso é do crack, o uso do crack, a escolha, né? Droga de escolha. É que ele é tão interessante isso que é comprovado cientificamente que o uso compulsivo do crack, ele não dá a possibilidade de a pessoa entrar em overdose. Isso é interessante, isso. Verdade. O crack ele não leva a overdose, Não então. leva a overdose. A cocaína Rapaz. leva, o álcool pode levar a É, pessoa a o um coma alcoólico, sim. mas o crack não. Mas o crack, ele é um mediador, se assim eu posso dizer, né? Um impulsionador para que você possa morrer de outra forma, devido ao que ele exerce, a sensação que ele exerce na pessoa que é um usuário compulsivo, né? Entendi. E a gente vai ver lá situações extremas, desde pessoas com curso superior até crianças de 8 anos. Nossa, Nós Alexandre. presenciamos, isso é muito comum, já é totalmente entregue ao vício das drogas. E de certa forma, a maneira como o crack escraviza se torna uma massa totalmente dominada. E aí lá vai lidar com as pessoas que são aqueles que vendem, que comercializam a droga e que sabe muito bem, né, com quem está lidando. Então isso faz com que as pessoas, por necessidade do uso, elas façam variadas coisas que foge da nossa concepção assim de entendimento. E isso tudo vem realmente da nossa inclinação potencializado pela uma escravidão do que a droga nos causa, né? E aí a gente vai ver histórias terríveis, terríveis, sabe? A gente vê crianças menores de idade e quando são abordadas, você vai ver que não tem nenhum valor, nenhuma condição, sabe, de cuidado, de amor, com crianças revoltadas, crianças que vão sofrer, sabe, consequências terríveis por conta de já estar, apesar de tão pouco tempo de vivência, mas já está toda distorcida, toda corrompida, se assim eu posso dizer, como também meninas. É triste ver meninas usuárias E aí vira uma cadeia que vira de destruição, né? Aí vem prostituição, vem aborto, gera uma bola de neve de as situações. pessoas chegam, né, na pior situação a serem mortas lá e a sociedade não fica, né, sabendo desses Não vê, dados, né? não vê, porque realmente eles estão às margens da sociedade. Sim. É uma população que a gente pode dizer que é esquecida. Não é nem excluída, É é esquecida, esquecida né? mesmo. E do outro lado a gente vê as mães, tem até um projeto que, se eu não me engano, fala a respeito disso, das mães da Eu já ouvi Cracolândia, falar sobre isso. que são as que mais sofrem, são os familiares, principalmente as mães e pais, né? As mães prioritariamente, né? Porque o usuário, enquanto ele está sob o efeito, ele está anestesiado, está naquele seu mundo de fantasia, no mundo irreal, né? Mas os seus familiares, além de estar impotentes e não poder fazer muita coisa, humanamente falando, eles sofrem 24 horas. Eu fico imaginando, eu posso dar um breve testemunho meu. Eu fiquei mais de 3 anos sem contactar minha mãe. E eu só vim falar com a minha mãe depois que eu estava num processo de restauração dentro da Sua Cristolândia. mãe nem sabia se você estava vivo ou não. Não, ela acreditava que eu já tinha até morrido. Verdade. Quando eu conversei com ela na primeira ligação, aí quase que ela foi Quase a que óbito. ela foi, né? Tô falando com um fantasma, Não é praticamente isso. possível. Então, a gente percebe o quanto de destruição as drogas ela, ela causa na instituição que Deus tem como a mais importante, que é a família. Sim. E do tempo que eu vivia na rua até os dias de hoje, isso só piorou.
probabilidade cresceu, o número de usuários aumentaram. O acesso está mais fácil. O acesso cada dia mais fácil. Para você ter uma ideia, o projeto Cristolândia, e ele nasceu para atender os moradores, né, que estavam em vulnerabilidade social e eram usuários de crack, né? De lá na Cracolândia esse projeto nasceu, né? Nasceu lá. E só que hoje a característica tomou uma outra proporção. Na unidade de Piratininga, a qual eu e minha esposa somos gestores, nós temos hoje a nossa população de acolhidos, nós temos metade que vieram dessa condição de já não ter mais vínculo com a família, em que estavam em vulnerabilidade social, mas nós temos uma outra metade que veio dos seus próprios lares. Então a droga virou também, a gente tem falado tanto de pandemia, né? O uso de droga, né? Ela se tornou no nosso país hoje uma epidemia. Dificilmente você conhecer alguém que não tenha pelo menos um problema dentro da sua própria casa ou não conheça alguém próximo que tenha esse problema com dependência. Interessante você falar isso, porque quando a gente para e pensa 10, 15 anos atrás, não era comum, embora a gente saiba que já existiam essas situações, elas sempre estiveram presentes na nossa sociedade. Sim. Mas não era tão comum, por exemplo. Hoje você, em qualquer esquina, você consegue ver, não é nem pessoas suspeitas, você consegue ver pessoas usando. Sim. Antigamente era aquela coisa, era escondido, era velado, ninguém sabia, ninguém conhecia. Hoje, isso que você disse é uma verdade muito grande. Se a pessoa não tem alguém na família que é usuário, com certeza ela conhece alguém que é. Sim. Alguma família que é. Né? Então isso está ficando muito perto da gente. É a questão do acesso, que é mais fácil, né? É a questão do pecado, que a gente já disse, né? A questão do homem procurar a sua satisfação imediata em algo que não vai suprir o vazio, né? É interessante, desculpe te interromper, Imagina. que nós vivemos uma sociedade hoje, né? Que também facilita isso. Sim. Diante de toda essa cosmovisão aí, que a gente estava até falando disso, né? Que o importante é você ser feliz, custe o que custar. Sim. Só que isso é muito perigoso. Sim. Porque às vezes nós vamos querer buscar uma felicidade em algo que vai causar uma tristeza contínua. Existe uma glamorização, na verdade, né? Assim como lá atrás, na década de 60, década de 70, fumar era um charme, era um glamouroso. Exatamente, né? exatamente. Hoje o uso de drogas se tornou algo glamouroso. Né? A gente vê nas músicas, a gente vê nas telas. Isso é algo que não é tão escondido mais e às vezes nem combatido. E né? também não está sofrendo tanto preconceito como sofria nos anos anteriores. Porque a gente tem um problema. Eu acho que a questão talvez não seria nem um preconceito, a palavra correta, né? Mas uma crítica, um cuidado até, né? Tipo assim, não usa isso, isso faz mal. Hoje não tem mais isso. Porque se você falar isso para alguém hoje, é capaz de você ser taxado como o errado. Verdade. O quadrado, aquele que está acusando indevidamente, cuida da sua vida. Bem isso. Né? E é triste porque a gente vê que, em contrapartida, a gente vê que o poder público ele não é atuante nesse sentido. Ele deixa muito a desejar. A gente sabe também que a esteira é enorme, não é um problema simples de ser resolvido. Não. Eu entendo também que é um problema não só vamos dizer assim, criminal, mas também um problema de saúde pública. Sim. Porque isso vai impactar setores da saúde. A gente tem o exemplo, né, que eu dei, por exemplo, isso leva à prostituição, leva a gravidez indesejadas, vai levar a aborto, vai levar crianças que vão nascer comprometidas físicas e intelectualmente por causa emocionalmente do uso, também. Então é muita coisa que vem junto no pacote. É um pacote, né? É um pacote que... E assim, você tocou num assunto interessante que é a ineficácia do poder público.
nas várias diretrizes de frente que pode combater essa epidemia. Né? A questão, uma política de combate ao tráfico que, de certa forma, é ineficaz. Se você vai hoje, a gente fala muito do Rio de Janeiro, né? que é algo que de certa forma, salta aos nossos olhos, nos escandaliza, né, ver a influência que o tráfico tem nas comunidades, mas São Paulo, apesar de ter uma outra característica, não está muito diferente. São Paulo, que eu digo capital, né? Eu sou nascido na capital. Então, isso está cada dia piorando, a ineficácia do combate ao tráfico em si, a ineficácia do tratamento. E aí é interessante a maneira como é abordado pela política pública o tratamento do dependente químico. Há uns tempos atrás, em São Paulo, capital, ali no quadrilátero da Cracolândia, teve um prefeito de uma gestão anterior, que eu não sei nem se foi a última gestão, que ele tentou trabalhar dando possibilidade de trabalho, abrindo frentes de trabalho, Sim. Mas isso potencializou o uso sem um trabalho terapêutico, de conscientização, de cuidado. Eu acho que é aquela ideia do resolver logo o problema, mas da maneira errada. E as consequências foram piores. Sim, você potencializou o cara, de certa forma. Deu ferramentas para ele continuar. E tem histórias surreais nesse período, né? As pessoas que tinham que ir para frente de trabalho acabavam não indo ou indo totalmente sem condição nenhuma de trabalho, e toda semana eles tinham dinheiro. Foram abertos os hotéis ali na região, como se fosse as moradias. A intenção era até boa, para que fosse a moradia deles, mas com todas essas acessibilidades se tornaram locais de uso. Então a consequência foi ruim. Então existe uma dificuldade de saber como enfrentar essas realidades. Uma delas é a questão da prevenção. É muito melhor, isso é comprovado, sabe, com dados. É muito melhor nós fazermos um trabalho de prevenção, e aí a gente vive isso, do que depois você conseguir tratar ou trabalhar com uma pessoa que já se envolveu, e você vai ter que trabalhar a questão da sua restauração. Nós não estamos ainda entrando nem no mérito de como trabalha a restauração. Sim. Mas em todas as áreas você vai ter um resultado muito melhor. Seja no trabalho em si, no resultado final, seja na questão de custo, seja na questão financeira, de uma forma geral, sabe? Porque, como você mesmo disse, um usuário ele vai desencadear vários outros problemas, né? Sim, sem dúvida. Desde de abortos até doenças sexualmente transmitíveis, questões de aumentar a população carcerária. Então é um buraco, né, que vai se fazendo muito grande. É uma movedice que só vai se afundando. E Alexandre, você que esteve nesse contexto, né? Você passou 3 anos lá na Cracolândia. E para quem olha de dentro, em algum momento, aquelas pessoas elas têm algum tipo de esperança ou elas estão totalmente entregues? É muito difícil essa pergunta, porque eu acredito que isso é muito de cada um. De uma forma geral, a gente pode dar um diagnóstico que são pessoas totalmente desesperançosas. Falando de mim, nos últimos tempos que eu estava no uso, eu falo isso até para os meninos da Cristolândia. A gente ficava, como você mesmo disse, 2, 3, 4 dias, costuma-se dizer lá, virado, né? Foi a partir disso que saiu esse comentário,
essa conversa gostosa, né? Porque o crack, ele vai tirando fome, vai tirando a vontade de dormir. Quanto mais você tem, você vai, né, constantemente usando a droga e você esquece de tudo. Vive em função daquilo. Vive em função e você vai poder passar uma semana realmente sem dormir. É claro que as consequências, assim, o resultado disso é ruim, porque você vai emagrecendo, você vai ficando debilitado, só que você não percebe isso. A única coisa que você quer fazer é usar a droga. Só que quando acaba essa vibe, né? Porque uma hora chega, acaba o dinheiro, e aí você vai para pequenos delitos, furtos, né? A cidade de São Paulo, ali na região central, ela possibilita você conseguir dinheiro muito fácil e que você, com R$ 2, você consegue pelo menos uma pequena porção de crack. Com R$ 2. É uma droga barata, isso também facilita o uso. Então, tudo muito muito facilitado, né, para que você se enverede por esse caminho. Então você vai ficar muitos dias no uso e quando você está nesse mundo de fantasia, você não tem tempo para reflexão. É aquela obsessão e compulsão constantemente. Só que uma hora quando acaba, você olha para você, olha para o resultado da sua vida. A única coisa que você tem é um sentimento muito ruim que te dá uma depressão. No meu caso, muitas vezes, assim, quando eu abria os meus olhos, eu falava exatamente isso. Se eu morrer hoje, não vai fazer diferença nenhuma. É o sentimento que você tinha. Eu acredito que esse seja o sentimento da maioria dos usuários. Algo terrível que me marca até hoje, eu não consigo esquecer desses momentos. Quando você está na rua, durante toda a semana, você tem, né, de certa forma, locais que você pode se alimentar. A Cristolândia é um deles. Você tem como você ir atrás do dinheiro para você fazer o uso, seja ilicitamente, também ilicitamente. Você tem várias oportunidades de você trabalhar e ganhar a sua diária, né? Então, só que chega no dia de domingo, à tarde, que você vê as famílias reunidas, né? Muitas vezes eu estava no farol, sentado na calçada, né? E aí você via os carros passar com as famílias reunidas, famílias passeando com seus filhos, pais passeando com seus filhos, e aí você fazia uma retrospectiva da onde você foi parar. Eu falava, rapaz, olha o que se resumiu a minha vida. Distante da família, distante de ter uma vida produtiva, sendo realmente uma pessoa inútil em toda a sua essência. E naquele dia de domingo, para uma pessoa que mora nas ruas, que chega ao estado que eu cheguei, você não tem como você viabilizar situações ou recursos para você entrar no estado de anestesia, que é o uso, né? Então era um dia terrível, Giovanni. É um dia que vinha martírio, que vinha sofrimento. Imagino. Vinha vontade de chorar e dava essa sensação de querer realmente perder a vida, sabe? Imagino. De fato, graças a Deus, algumas pessoas que eu conheci cometeram o suicídio, mas graças a Deus, Deus não permitiu que eu tivesse que eu fosse tão covarde ao ponto. Não é corajoso, né? Covarde ao ponto. Então, mas essa sensação ainda é muito real. Imagino. Eu creio, né, nas minhas experiências com Deus, que Deus não me permite, às vezes, eu esquecer para também lembrar da onde Ele me tirou. Sim, às vezes a gente tem períodos difíceis para a gente lembrar que a gente não está no céu. Sim. Então talvez essa lembrança também seja para lembrar que você ainda não está lá. Sim. Né? E hoje você é gestor da Cristolândia junto com a sua esposa Cidinha. Isso. Como que a Cristolândia chegou na vida do Alexandre? Como que foi isso? Agora é a parte boa, meu irmão. Que gostoso. Que sentimento de gratidão. Foi assim, eu estava nesse contexto que nós falamos um pouco,
Só que eu nunca tinha ido na Cristolândia. Eu vi as pessoas irem de camiseta amarela lá no meio, é interessante, porque quando alguém aparece com essa camiseta lá no meio, para tudo. É um respeito, Verdade. é um cuidado, Que legal. sabe? É impressionante que se cumpre, né, as palavras do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 5, né? A luz resplandece sobre as trevas e as legal. trevas não Não prevalecem. prevalece. Não prevalece. E aí eles iam lá, chamavam, né? Eles passam chamando as pessoas para ir até a Cristolândia, tomar um café da manhã. Eu vou explicar o que é um projeto, como nasceu. Isso. O projeto nasceu assim. O pastor Fernando Brandão, que é o diretor executivo da Junta de Missões Nacionais. E o que é a Junta de Missões Nacionais, meus irmãos? A Junta de Missões Nacionais é a junta missionária dos batistas, da nossa denominação, da Convenção Batista Brasileira. E a junta tem vários trabalhos missionários no Brasil. Tem trabalho com os ribeirinhas, trabalho no sertão, implantação de igreja. Temos o trabalho hoje com os venezuelanos, né, chamado Minha Pátria. Temos uma base lá na divisa com a Venezuela e a gente acolhe aqueles que atravessam a fronteira e aí trazem essas famílias inteiras para São Paulo e aí trabalha com a intenção, a intencionalidade de inseri-los, né, no mercado de trabalho, mas tudo isso com o foco missionário, de pregar o evangelho. Esse é o pano de fundo, é esse o objetivo. Sim. E a Cristolândia é mais um desses projetos, mas como nasceu? O pastor Fernando Brandão, ele tinha uma reunião na primeira igreja batista de São Paulo, que é ali na Praça Princesa Isabel, onde hoje está instalada a Cracolândia, né? Porque a Cracolândia ela vive num quadrilátero. Algumas ruas lá próximo ali à Praça Princesa Isabel, né? Porque depende da opressão policial, eles vão mudando de local. Isso conduzido pelos próprios traficantes, eles que determinam, né? E aí aquela população vai junto. Mas não consegue, como é que se fala? Não consegue eliminar. A única coisa que o poder público consegue fazer é transferir de local para local. Muda de lugar. E naquele momento que o pastor Fernando Brandão foi nessa reunião, ia tratar de outros assuntos. E aí tem um detalhe, né, que me parece que ele estava num táxi naquela época, há 12 anos atrás, não tinha nem Uber, não tinha aplicativo. E foi interessante que, de repente, ele se viu no meio da Cracolândia. E lá, a população, em média, é 1.000 pessoas. Não consegue passar os carros. Parece uma feira. Acaba a rua, né? A gente pode ter uma proporção muito interessante com a rua 25 de março em época de Natal lá. É mais ou menos assim. E quando ele se deparou com aquela situação, Deus incomodou muito ele. Palavras do próprio pastor Fernando Brandão. E aí, quando ele chegou para a reunião, o assunto foi outro. Ele falou: a igreja do Senhor precisa fazer alguma coisa. A gente não pode ficar inerente a essa dor, essa situação. E de lá surgiram os primeiros, daquela ideia, surgiram os primeiros missionários que vieram da Bahia, pastor Humberto com a sua esposa, missionária Soraya Machado, pessoas que eu tenho muita estima, muito carinho, e junto com os primeiros radicais, e começaram a fazer um trabalho ali na Praça Princesa Isabel, com corte de cabelo, café da manhã, evangelizando. E aí foi aumentando, aí eles começaram a utilizar as acomodações da primeira igreja batista para já dar banho àquelas pessoas. E aí o projeto só aumentava, a necessidade era latente, né? E aí se viu-se a necessidade de ter um local, que é onde foi instalada a Missão Batista Cristolândia, que já fazem 12 anos. Está lá na Alameda Barão de Piracicaba. E o que a Missão Batista Cristolândia faz?
ela trabalha com a redução de danos, né? As pessoas passam, como eu já disse, 4, 5 dias usando drogas, sem banho, né? Aí quando chega numa situação calamitosa, elas precisam de um alimento, precisam de um banho, de uma troca de roupa, mas a gente sabe que elas precisam é de Cristo. Precisam de Cristo. E a Missão Batista Cristolândia exerce esse trabalho diariamente, todos os dias, menos às segundas-feiras e aos domingos. De terça a sábado, ela abre as suas portas, entram as pessoas, tomam um café da manhã, ou melhor dizendo, assistem um culto, tomam um café da manhã, aí anotados os nomes, não conseguimos dar banho em toda a população, então nós damos em média 70 banhos por dia, com trocas de roupa, aí elas ficam, assistem mais um culto e almoçam. Esse é o trabalho de redução de danos. E assim começou sendo feito o trabalho. E eu, nesta oportunidade, estava lá na Cracolândia, naqueles dias de depressão, e aí eu falei, eu vou até lá, na missão, vou tomar um café lá. E quando eu cheguei lá, o missionário, que era responsável pela condução aos acolhimentos, eu lembro que ele falou assim, olha, nós temos 10 vagas para acolhimento hoje. Quem gostaria de ter uma oportunidade? E eu não sei como, porque essa não era a minha expectativa. Eu fui lá só realmente para tomar um café, para melhorar. O Alexandre fala, café é de Deus, cara. Café é de não Deus. É? Concordo com você, irmão. E mais algo mais forte, aí eu refleti naquele momento, eu levantei a mão. E desde lá a minha vida foi tomando um outro rumo. Que legal. E a Cristolândia é isso. Falando paralelamente da Cristolândia, só esse atendimento de redução de danos não bastava, porque também tinha pessoas que queriam uma mudança de vida. E aí foram surgindo os centros de formações de vida cristã. E aí a gente percebe, hoje eu posso dizer para você, Giovanni, que a gente percebe o direcionamento, a condução de Deus nesse projeto missionário. Porque a expectativa, quando se iniciou, não era o que acontece hoje. Aliás, não tinha-se ainda uma ideia de como seria feito esse trabalho. Era muito mais o desejo de um servo de Deus, de servos de Deus tentando ajudar, mas não tinha uma experiência na área, não sabia como ia ser feito isso. E aí você vê o Senhor com o seu cuidado, com a sua soberania, cuidando e direcionando ao longo desses anos para um trabalho que é feito nos dias atuais, com um conceito, com os resultados obtidos. E no meu caso não foi diferente. Naquele dia eu entrei. Quando eu entrei, não tinha ainda nenhum centro de formação de vida cristã. Isso foi há 11 anos atrás. Aí eu fui direcionado para uma casa de recuperação. Porque o pastor Humberto, com aquele amor, aquele cuidado, ele queria ajudar. Não sabia muito como fazer isso, mas ele queria ajudar. E aí, logo que nós estávamos nessa casa de recuperação, para a glória de Deus, foi feita uma parceria junto com a associação aqui da região, porque a localidade do seminário, lá em Piratininga, ela estava fechada, né? O seminário já tinha sido transferido aqui para o Colégio Batista, e naquele momento era um imóvel com toda uma estrutura, mas que não estava sendo útil, né? Não tinha a sua eficácia. E para a glória de Deus, eu volto a repetir, houve esse acordo, essa parceria, e a unidade de Piratininga foi a primeira unidade da Cristolândia. Verdade? Eu não sabia disso. Sim. No Brasil? No Brasil. Olha só. Nós temos esse privilégio. Essa é nova, para mim, pelo menos, né? Não sei se para os irmãos aí que estão acompanhando a gente, que conhecem já o trabalho, sabiam disso.
Hoje legal. são 44 irmãos no Brasil inteiro. Nossa, e aqui é a primeira. É a primeira. Olha só. É um privilégio para nossa cidade, né? Privilégio, Alexandre. E assim, eu sou suspeito para falar, né? Esse local é um local maravilhoso. Lá tem uma frase que, inclusive, era muito dita por um dos nossos parceiros que Deus levou para ficar perto dele, o Elírio. Diz lá que é um pedacinho do céu. E Realmente, quando a gente está lá é diferente. Eu já comentei isso com você em algumas oportunidades. A gente tem a oportunidade de servir os irmãos lá, de estar ali com vocês, passar um tempo ali. E para nós também é incrível, assim. A gente volta recarregado. A gente vê o amor de Deus, não só pelos meninos que estão ali, mas por nós mesmo. Né? E é incrível isso. E é um lugar que é realmente maravilhoso. Eu particularmente, Alexandre, eu amo estar lá. Todas as vezes que eu estou ali, quando nós vamos, os meninos que vão, assim, para nós é uma alegria enorme. Lá sempre foi um local, né? Uma escola de discípulos, se assim a gente pode dizer, né? Sim. Antigamente, e eu ouço falar isso dos nossos pastores mais antigos, né? A maioria dos pastores da região, muitos pastores relevantes na nossa denominação, servos de Deus aí espalhados pelo Brasil, se formaram ali, né? Olha só. Então, e isso foi dado continuidade através da Cristolândia. Que legal. Porque a Cristolândia, ela tem um diferencial. Estava falando com você antes desse podcast. A intencionalidade da Cristolândia, essa é a nossa missão, é formar discípulos do Senhor. Sim. Então, todo o trabalho ele é voltado para o Evangelho. Sim. É um projeto que trabalha a dependência, tendo um antídoto, o Evangelho de salvação. Já entrando em como funciona o trabalho, eu queria voltar um pouquinho e te perguntar como que funciona a acolhida. Como que um irmão que está lá é acolhido? Como que é esse processo de acolhimento? Maravilha. Acho que é interessante falar sobre isso, Sim. Porque a gente não sabe quem está nos assistindo. Não, ótimo. Esse é um dos intuitos, né? Sim. O que acontece? O trabalho na Cristolândia, ele é feito de uma forma voluntária. Certo. Todos os alunos que estão lá é porque eles decidiram, em algum momento, ter uma mudança de vida. Sim. Então, assim, é necessário que a pessoa queira. Parte desse princípio. Sim. E nós atendemos pessoas de 18 a 55 anos. Por que nessa faixa etária? Porque dentro da nossa lei que rege essas questões de casas de recuperação, projetos missionários que trabalham e atuam nessa área de dependência química, existem 2 estatutos, o Estatuto da Criança e Adolescente e o Estatuto do Idoso. Sim. Que para atender menores de idade e pessoas com mais de 58 anos, nós precisamos de algumas exigências que são feitas, atender algumas exigências que são feitas pelos órgãos que regem e conduz, né, toda essa questão legal. Sim. Para acontecer. E a gente não tem essas condições para atender menores de idade e maiores de 58 anos. Mas, Alexandre, você falou que vocês atendem até 55. Por quê? A gente limita um pouco essa idade, né? Não atende até 58 anos. Porque o nosso tratamento ele é extenso. Ele vai de 1 ano e 4 meses a 2 anos. E se o cara chega com 58, você não tem como estender o tratamento dele. Não tem como estender. Então é necessário a gente fazer essa Interessante. abreviação. Muito acessibilidade é legal nesse ponto. E o que acontece? Dentro das normativas, né, das exigências, a pessoa precisa querer estar lá, ela precisa estar nessa faixa etária, e aí nós vamos pedir alguns exames prévios, né, por conta da própria segurança, tanto da pessoa que será acolhida,
como daquelas que já estão lá. Já estão lá, sim. Exames, testes rápidos para detectar alguma ou outra doença venérea, alguma outra doença viral. E isso não quer dizer que a gente não atenda, mas se, por exemplo, vou dar um exemplo básico, se a pessoa está no estado, identifica que ela está com tuberculose. Sim. Tuberculose tem um princípio, né, uma fase dessa doença que ela não pode estar junto com os demais. Ela é contagiosa. Contagiosa. Então, a gente pede para que ele se trate e depois retome o acolhimento. Fazendo esses exames, estando com os resultados, nós tendo vaga lá no projeto, tendo a vaga no projeto, melhor dizendo, nós acolhemos sem nenhum problema. Outro detalhe importante, e aí isso entra naquilo que nós entendemos também como como nós enxergamos o tratamento da dependência química, a questão de medicação. E é importante a gente deixar isso muito bem explicado, até para quem nos assiste. Sim. O que acontece? Se a pessoa que solicita a vaga, ela toma algum medicamento de tarja preta, quais são eles? Ansiolíticos, antidepressivos, e nesse segmento, né, nós também não acolhemos. De fato, nós entendemos que em alguns casos a medicação é extremamente necessária. Sim. Mas não nós não temos a condição de atender esse perfil. Por quê? Porque nós não temos um profissional da área que possa dar continuidade ao acompanhamento desta pessoa. Então, se uma pessoa tem esquizofrenia, a Cristolândia não tem perfil para atendê-la. Se uma pessoa tem uma depressão aguda, e a depressão aguda ela pode ser reversível, né? Mas no momento que a pessoa está passando por essa depressão, nós também não temos a condição de atender. Por quê? Porque nós não temos um profissional da área e entendemos a importância da medicação. Ponto. Agora, existem casos que principalmente o médico da área, né, o psiquiatra no caso, ele entra com a medicação, com a ação medicamentosa para o combate à dependência química. E aí, nesse caso, a gente sugere que a pessoa que almeja a vaga, que ela faça o desmame antes de entrar no tratamento. Por quê? Entendi. Porque lá nós não vamos dar continuidade à medicação. Por quê? Porque nós não temos um profissional da área. Sim. E segundo, que nós não acreditamos que é a melhor maneira de se tratar a dependência química. Entendi. O que acontece? Nós, Cristolândia, como projeto missionário, entendemos que dependência química ela é só mais uma das lacunas que gere a nossa inclinação pecaminosa, Sim. como tantas as outras. Sim. E a gente entende que o antídoto para isso é o Evangelho. Entendi. O tratamento nosso é cristocêntrico, Sim. com o objetivo de formar discípulos. Porque nós temos isso muito claro, os resultados que são alcançados no projeto. E uma pessoa que tem um encontro com Cristo, se torna discípulo do Senhor, ela vai reduzir a possibilidade dela regredir para o mundo das drogas de uma forma excepcional. Não na sua totalidade, mas reduz drasticamente. Nós temos dados que comprovam que quem conclui o tratamento em uma das unidades da Cristolândia, quem conclui chega a ter 70% de um resultado positivo. Olha, um índice altíssimo. É um índice alto. Por muitas vezes, assim, o governo, o poder público, nessa necessidade de combater a dependência, eles tentaram, de alguma forma, né, desenvolver esse projeto no âmbito, né, governamental. Mas por conta das dificuldades, né, de relacionamento, e aí a gente não vai entrar no mérito igreja e Estado, sim, né? Sim, melhor não mexer com isso aí. Não vamos entrar no mérito, não houve essa continuidade. Mas a Cristolândia, ela consegue ter esse resultado, até de certa forma elevado,
trabalhando com o dependente químico ou alcoólatra num processo de discipulado, evangelismo e discipulado. E fazendo com que ele entenda, né? É claro que a gente também sabe que a obra redentora é do Senhor, Sim, né? claro. O poder de convencimento é do Senhor, mas a igreja como um todo tem essa responsabilidade de pregar o evangelho. E é assim que nós fazemos na Cristolândia. E tem custo? Não, é totalmente gratuito. Olha só que benção. E é interessante falar isso, né? Então conta pra gente, já que não tem custo, como que a Cristolândia se mantém? Então, a gente vive milagre todos Exato. os dias. Eu acho que é muito bom falar isso. Por quê que é interessante falar isso? Deixa eu acertar a cadeira aqui. Até acertar a cadeira aqui. Por que é interessante falar sobre isso? Porque o que não tem custo hoje? Tudo tem custo. Tudo tem custo. E caro. É, E aí a gente vê um projeto. Eu sabia já que não tinha custo, mas eu perguntei só para registrar, né? E aí você vê um projeto dessa magnitude. Você aqui, conversando, da onde você saiu, né? A obra que foi feita na sua vida, que Deus fez na sua vida. Amém. Deus te levantou, te colocou para fazer a gestão de um trabalho que é maravilhoso. E as pessoas devem pensar assim, né? Nossa, deve ser uma fortuna isso daí, pro cara tá lá, né? E olha só como que ele ficou. Custo zero. Giovanni, é tão interessante isso aí. Você me faz lembrar de uma situação que aconteceu essa semana. Nós acolhemos 4 novos alunos lá, né? E um deles me procurou ontem, né? Aí ele chegou na sala: ô missionário, posso falar com você? Eu falei: pode. Ele falou: olha, eu quero te falar uma coisa. Tinha duas perspectivas para minha internação. Essa, e tinha uma que era paga. E aí a minha irmã, que é a irmã dele que estava intermediando a internação dele, falou para mim assim: não, vai para lá que saiu, tem a Cristolândia e outra que é paga. Vai para lá que saiu lá o acolhimento, mas eu ainda vou continuar vendo, né? Se eu conseguir lá a vaga naquela que tem um custo, e aí a gente viabiliza para você ir para outra. Porque você sabe como é que ela lá não tem custo, então assim... eu não sei, né? Fica aquela questão, aquela apreensão, né? Mas é um problema do brasileiro isso daí. Né? O brasileiro é assim, o brasileiro reclama que o verdade. negócio é caro, mas quando é barato ou de graça ele acha que não presta. Giovanni, eu já passei por várias Não é situações verdade? com ela. A família falou: mas quanto que é? E eu falo: não tem custo. Como não tem custo? Não, então tem alguma coisa errada aí. É exatamente isso. E aí ele veio, e ele já está lá 3 dias, se eu não me engano, e ele falou: mas mesmo que ela chegar agora para mim e queira me transferir para uma paga, eu não vou. Eu estava chorando lá no refeitório, palavras dele. Como eu fiquei impactado, porque eu sei que Deus me trouxe para cá. Olha. Além dessa experiência com Deus, ele relata que, na verdade, e eu sou suspeito para falar, mas eu falo com muita segurança e tranquilidade, a condição que o Senhor dá através da Cristolândia, e a gente vai falar um pouquinho mais aí, através das igrejas que nos apoiam, que nos ajudam, é uma condição totalmente de dignidade para todos os acolhidos. Sim, a gente percebe isso quando a gente está lá. Eles são muito amados, muito cuidados, muito bem cuidados. Sim. Com toda uma estrutura, sabe? A provisão, seja ela material, no que diz respeito à condição do alimento, da acomodação, e espiritual, nem se fala. Os irmãos são parceiros nossos, temos outros parceiros que vão lá diuturnamente levar o evangelho da salvação, que nos ajudam também nesta instrumentalidade aí. Então, e a gente vê o milagre de Deus todos os dias. Como já dissemos, não tem custo nenhum. Eles têm até 5 refeições por dia. Olha só, estão comendo mais do que eu lá em casa, né? Apesar de eu estar barrigudinho. Rapaz, eu vou te falar, acontece cada coisa. Hilária lá. Mas é muito interessante. Eu quero contar uma experiência minha. E foi uma experiência que foi contribuindo para que o Senhor se revelasse a mim. Voltando a falar um pouquinho de mim,
Cristolândia e Piratininga, eu cheguei aí em 2011. 2011. A minha conversão foi dentro dessa unidade. Verdade? Foi no dia 4 de julho de 2011. Olha só. Uma aula que eu Chegando estava... no aniversário, então, Tá hein? chegando. Estava numa aula que eu estava tendo com o pastor Hugo Eduardo. Ele é peruano, foi o primeiro gestor dessa unidade. Porque ele dava o culto de manhã, fazia o culto, e logo depois dava estudo. Sabe, eu tenho uma admiração por ele muito grande. E no estudo ele estava falando no Evangelho de João, capítulo 11, ressurreição de Lázaro. E aí o Senhor alcançou meu coração. Eu me batizei no dia 28 de agosto daquele mesmo ano, lá no acampamento Sumaré, da convenção, do aniversário da Convenção Paulista. E aí algumas coisas marcaram essa situação. Você estava falando de como a gente consegue, né, manter essa questão. Quem mantém é Deus. Sim. Lembro de uma vez eu estava eu tomava conta da despensa da casa. E naquela época, diferente de hoje, tinha 80 alunos. Nossa. Por dia era 4 quilos de feijão. Eu não me esqueço disso. Rapaz. Por dia. E aí eu cheguei pro pastor, e já não era o pastor Hugo Eduardo, era o pastor Silas, e falei para ele, pastor, olha, não tem feijão para amanhã. E assim, né, o pessoal que está num processo de recuperação, de transformação, o alimento é coisa importante. Come bem. E não ter o alimento poderia acarretar alguns transtornos, né? E isso me preocupou na hora. Eu ainda não havia tido encontro com Cristo, mas me lembro muito bem dessa situação. E aí falei com ele isso, a minha expectativa era qual, Giovanni? Eu falei, ele vai ligar para o pastor Humberto, nosso coordenador de São Paulo, ele vai dar um jeito e vai comprar esse feijão, vai ter feijão. Ele virou para mim e falou assim, sério, Alexandre, vamos orar. Ele falou e saiu, aí eu falei, mas como assim? Assim, Deus vai mandar o feijão do céu. O que esse pastor tá falando para mim? Pensei pensei alto. Falei, meu Deus, não, porque eu não era nem convertido. Falei, mas que situação, como é que vai ser isso aí? Vamos orar. Eu pensei que ele ia fazer uma correria, ir atrás. Ia no mercado buscar no um mercado. feijão. E aí eu tô lá na cozinha. Aí lá na cozinha, você conhece, do lado de dentro, às vezes você consegue ver lá o carro que para, lá no portão. E parou uma caminhonete no portão. E aí ela fez o contorno e veio descendo para a cozinha de ré. Eu trabalhava na despensa e cozinhava. Aí quando era uma caminhonete vermelha, daquelas antigas, e aí de repente ele abriu a parte de trás da carroceria, tinha 2 sacas só de feijão. Eu falei, como isso? Vamos orar, você falou. Aí eu lembrei do que o pastor falou. E eu comecei a chorar naquela hora. Rapaz do céu. Falei, só o feijão. Aí desceu uma senhora e falou, olha, esse feijão, ela veio de Marília. Estava lá na igreja em Marília, ele só viria no final de semana. Mas aí eu vinha para cá, eu sabia que estava lá, Deus me incomodou de eu passar na igreja e trazer. Olha só. Eu falei, Senhor. Que E coisa. essa situação me marcou. Eu imagino. Me marcou de uma forma. E assim vem sendo durante todos os anos. Eu posso te dizer que nesses 12 anos de Cristolândia, desde o início lá em São Paulo, nessas 44 unidades no Brasil, em São Paulo, oferece, né, 200 refeições diárias. 200. Mas em nenhum momento eu tive conhecimento de que alguma unidade não conseguiu dar o alimento, ou seja, para os seus alunos, ou seja, para a missão, né, que trabalha com o pessoal que está em vulnerabilidade de rua. Eu nunca ouvi nenhuma informação desse tipo. Sempre teve o alimento, sempre Deus supriu as nossas necessidades. Bênção, Alexandre. Para a glória do Senhor. Glória a Deus. E é bom a gente expressar isso, né? Sim. Contar isso, né?
Porque a gente vive num mundo, né, que as pessoas olham para uma igreja e acham que a igreja só que o papel da igreja é fazer o pastor ficar rico, né? As pessoas têm essa mentalidade. Tem, Tem umas infelizmente. igrejas que a gente sabe que isso acontece É mesmo, verdade. mas a gente não pode generalizar, né? Mas como a gente, pela graça e misericórdia de Deus, a gente está num contexto saudável, um contexto bíblico, um contexto que entende qual é o papel da igreja mesmo, a gente vê o que a igreja, a força que a igreja tem. Né? E Sim, é porque a igreja é sustentada por Deus. tenho É Deus certeza que absoluta. sustenta. E a gente vê um trabalho como esse que ninguém fala desse trabalho. Assim, as igrejas conhecem, né? As igrejas batistas conhecem. É um trabalho que é muito conhecido no meio batista, né? Mas fora, a sociedade do lado de fora não tem ideia. Não tem. Por exemplo, a pessoa pode estar assistindo isso aqui e deve estar pensando, meu, não é possível que não tem custo. E quanto tempo é um período lá para uma pessoa, um aluno que chega, o período que ele fica lá? Então, como nós trabalhamos essa missão de discipular os nossos alunos, você sabe, tanto quanto eu, que fazer discípulo requer tempo. O Sim, discípulo ele não é formado do dia para a noite. imagina, Então nós temos um tempo médio de 1 ano e 4 meses a 2 anos. sem custos. Sem custo nenhum, sem custo nenhum. 1 ano e 4 meses a 2 anos. Hoje a Cristolândia Piratininga, ela disponibiliza 40 vagas. Né? Para você ter uma ideia, a gente estava falando de alimento, é bom a gente mensurar, né? Quantificar essa questão, para que a gente entenda que a obra é do Senhor. Diariamente, quando nós temos os 40 alunos lá, nós temos um gasto de alimentação de 10 quilos de arroz Por dia. diariamente. 3 quilos de feijão e mais 2 quilos de macarrão. São mais 8 litros de leite, porque lá eles tomam leite, viu? Sim. Tomam leite. Por que eu falo isso? Se alguém estiver nos assistindo, que já teve contato com outras comunidades terapêuticas, como eu, antes de Cristolândia, já estive em algumas, na maioria delas você vai tomar, não desmerecendo, quero dar esse adendo, não desmerecendo, porque a gente sabe a luta que é para manter uma comunidade terapêutica. Sim. Mas muitas delas vão oferecer chá, vão oferecer leite aos finais de semana. Eu vivenciei isso. E quem já esteve nesse contexto sabe do que eu estou falando. Por quê? Porque elas querem, não? Porque muitas vezes elas não podem oferecer O custo, né? por causa do custo. Mas lá eles tomam, pela misericórdia e graça de Deus e pela operação de milagre de Deus, leite todos os dias. Então, são 8 litros de leite, são 10 quilos de arroz, são 2 quilos de macarrão e 3 quilos de feijão, fora a mistura. Olha que benção. Então, se a gente colocar isso no papel, a gente vai ter uma ideia. Eu estava falando com um dos rapazes. Se for lá um administrador de empresa da área financeira, vamos dizer, e pegar os dados do que entra de receita assim, mensal, que a gente sabe, do custo que a Cristolândia tem para manter o projeto, ele vai falar que é impossível que aquilo esteja aberto. Não, é impossível estar aberto. E realmente, pelos olhos humanos, é impossível. É impossível mesmo, né, Alexandre? A gente sabe que é impossível mesmo, né? Exatamente isso. É a graça de Deus. É a graça. E eu não poderia deixar de mencionar, Giovanni, o cuidado que a gente tem das igrejas da nossa denominação aqui na região. O carinho, o cuidado, sabe? O relacionamento que foi construído ao longo desse... Eu e minha esposa, nós estamos aí há 3 anos e já estamos indo para o 4º. E sabe, a gente é muito privilegiado. A visão dos nossos pastores, dos membros, e não é só na questão financeira. Sim. Vocês são testemunho e prova disso. Vocês estão conosco já desde quando nós chegamos, já estavam atuantes. Sim. Então essa visão, sabe, missionária da igreja, de valorização das vidas, de estar junto conosco, segurando a corda. Então, eu louvo a Deus pela visão que Deus tem dado às igrejas da nossa região,
de estar cuidando junto conosco aí, ajudando a segurar as cordas. Eu não poderia deixar de mencionar isso, não. E é uma bênção para as igrejas também, viu, Alexandre? Quando a gente vê um trabalho tão bem feito, com cuidado, com amor, a gente vê a soberania de Deus em tudo ali, né? No cuidado com o lugar, com os meninos, com vocês ali, sabe? E não tem como olhar para Cristolândia e não ver a mão de Deus ali, Amém. né? Amém. Porque a gente percebe isso pelos relacionamentos que a gente cria, porque a gente cria Desenvolve, né? relacionamento com o Desenvolve. pessoal lá. Hoje a gente, eu posso dizer que eu tenho amigos ali, Eu sei disso. né? E você sabe disso, né? E é muito legal. E eu acompanho também nas redes sociais e eu vejo que vocês fazem uma coisa muito legal, que eu não sei nem se você ia contar aqui, mas eu quero te provocar a falar um pouco sobre isso, que existem momentos em que as famílias vão pra lá. Sim. E eu acho isso fantástico, né? Porque às vezes eu mostro pra minha esposa, eu falo, olha lá, ó, vem aqui ver como que tá sendo o trabalho lá, tal. E às vezes eu vejo assim os meninos lá sentados em uma mesa e eu vejo a família deles ali. Sim. E você consegue ver no rosto da família que eles estão felizes, com esperança. Sim. E como que é essa experiência, Alexandre? Essa questão de aproximação da família é parte importante no projeto, no objetivo que nós temos como projeto Cristolândia, né? Por causa de duas questões. Primeiro, é a restauração dos relacionamentos. As drogas, a gente já falou um pouco disso, ela traz, né, danos para esse relacionamento. Sim. Lidar com o usuário de droga na ativa, podemos dizer isso, se torna algo traumático para a família. Esse é um ponto. O outro ponto é que você também pode, através desses encontros, trabalhar o evangelho com as famílias. Com a família. Muitos dos nossos acolhidos, os seus familiares ainda não tiveram a oportunidade de ter o evangelho, né? De serem ministrados, de ouvir da palavra de Deus. Muitas vezes a família, ela também precisa deste acolhimento. E é um desafio, porque nós que estamos lá no dia a dia, nós identificamos muitas vezes o porquê de algumas questões. O porquê de a pessoa ter se enveredado no uso compulsivo da droga, do álcool. E muitas vezes, parte importante desse processo está também na desestrutura familiar. Sim. Então, quando nós trazemos a família lá para dentro, também nós enxergamos uma oportunidade de que elas possam ser agraciadas pelo Evangelho, ter a oportunidade de conhecer o Evangelho. É lindo quando eu vejo assim a família reunida, as crianças Sim, todas lá, é fantástico. antes da pandemia, as visitas lá acontecem no primeiro domingo do mês. E antes da pandemia, as visitas chegavam lá às 11 horas da manhã, nós fazíamos um culto com as famílias e os acolhidos, e depois almoçávamos todos juntos, e aí eles ficavam com seus familiares até às 5 horas da tarde. Com a entrada da pandemia, isso não pôde acontecer. Nós ficamos um bom tempo sem ter visitas. E agora nós estamos num projeto de retomada dessa visitação, com almoço lá, passando um dia com as famílias. Nós já estamos tendo algumas aberturas, né? Os familiares chegam lá um pouco depois do almoço, ficam até 5 horas. E agora, né, com a flexibilização dessas questões, a gente está conseguindo retomar essa intencionalidade que a gente tem de trabalhar também com as famílias. Minha esposa faz um trabalho muito bom com as mães e esposas dos nossos acolhidos. Porque dentro desta questão de tratamento, tem algo que é chamado, acho que você já deve ter ouvido falar sobre isso, que é a questão da codependência. Sim. Que é adquirida pela família
num relacionamento com o usuário compulsivo e a família ela se deixa, né? E ela não tem culpa disso. Nós entendemos o porquê disso. Ela se deixa levar e acaba se tornando também enferma por causa da dependência. E com essa aproximação a gente também enxerga uma possibilidade de trabalhar áreas que a família precisa ser trabalhada, porque depois do tratamento a gente entende, né, que o acolhido ele vai voltar para o seio familiar. Sim. Então isso vai diminuir a possibilidade de recaída do acolhido. Muito bom. Já caminhando aqui já para a gente encerrar, a gente poderia ficar aqui até amanhã, né? Aí embora. Ir embora. Mas eu queria perguntar assim para você, com certeza você deve ter na sua memória várias situações, momentos. Mas assim, qual que foi o momento que mais te marcou, Alexandre, nesse período que você tá como gestor ali na Cristolândia? Não gosto de usar esse termo negativo, né? Mas assim, um momento assim que te entristeceu. Sim. Que com certeza devem ter tido momentos, né? Mas tem algum momento assim que você se deparou com uma situação e você ficou assim profundamente triste, que você pode compartilhar com a gente? Porque é importante falar sobre isso, né? Porque a gente sabe que o missionário, porque assim, a gente trouxe o missionário Emerson, falamos com ele que ele é um missionário transcultural. E agora nós estamos trazendo você aqui, que é um missionário local. Sim. São dois missionários, duas realidades diferentes, né? Assim como o Emerson teve os seus momentos difíceis, os seus momentos tristes lá na África, você também deve ter tido momentos difíceis e tristes ali. Tem sim. É assim, a nossa maior dificuldade como um todo, e eu vou falar de uma situação específica, são com as recaídas, né? E elas existem. E muitas delas, elas são provenientes de o aluno o acolhido não aceitar a proposta de tratamento. Nós trabalhamos muito com... Esse é o nosso maior desafio. Eu peço até que os irmãos nos ajudem em oração, os irmãos que nos assistem, Giovanni, a conscientização deles, porque é um trabalho voluntário. E ele pode desistir do tratamento a qualquer momento. E muitas vezes está eu e minha esposa lá, já aconteceu isso, sabe? A gente tem um trato, né? Olha, quando nós entramos para nossa casa, e nós moramos no projeto. Isso é importante falar, nós moramos lá dentro. Integral. E aí a gente faz esse trato assim, ó, quando a gente entrar para dentro de casa, a gente deixa a Cristolândia lá. Só que a gente não cumpre esse trato, nunca conseguimos cumprir. A gente entra, quando a gente se vê, a gente está falando dos alunos lá. Sim. Você viu como é que ele está, cresceu, o que nós vamos fazer para ajudar fulano, ciclano. E aí quando a gente não consegue se desligar. É mais ou menos isso. E muitas vezes a gente está, através do direcionamento de Deus, criando uma perspectiva, um planejamento futuro, individualmente, porque a gente faz isso para uma pessoa e a pessoa, a gente está lá, acabou de falar sobre ele, né, tentando desenvolver o que vai ser um planejamento futuro, e aí ele entra lá no escritório e nos fala que vai embora. E a gente tenta convencer com oração, com uma boa conversa, mas nem sempre a gente consegue. E depois de algum tempo a gente vê essa pessoa novamente. Quantas vezes eu estou andando com a perua e a gente vê a pessoa, se depara com a pessoa na rua. E teve um rapaz, inclusive eu encontrei com ele essa semana. E ele ficou com a gente 20 dias só. Uma pessoa totalmente esclarecida, sabe, de boa conversa. Tem tudo para ele ter a sua vida restaurada. Falou da sua dificuldade com a sua filha. E num dia nós estávamos pregando, trazendo a palavra pela manhã. Ele, antes de acabar o sermão, ele saiu do culto. Porque
porque a palavra nos constrange, né? Bastante. Ela nos confronta. Demais. E aí ele saiu do culto. Aí eu acabei a ministração. Ele falou: missionário, eu quero te pedir perdão, desculpa, mas eu vou embora porque o evangelho não é para mim. Eu não quero assumir essas responsabilidades que o evangelho nos traz, né? Não quero compromisso, não quero limites. E eu provavelmente eu vou usar. Quase nunca se ouve isso da pessoa que desiste. Eles sempre vêm com uma conversa: não, eu vou, é só ir para a igreja, arranjar um trabalho. E a gente sabe. Eu entendi, eu já tô legal. Não, eu orei a Deus, ele falou comigo, mas ele não, ele foi sincero. E esses dias eu estava passando ali num bairro de Bauru, ali muito próximo ao Noroeste, e parei no farol, ele passou por mim. Foi difícil até eu identificar ele. Nossa. Todo debilitado, com a barba por fazer, sabe? E eu acho que até ele não está mais lúcido. Desorientado. E aquilo faz a gente chorar, né? Se compadecer. Imagino. Faz a gente... E essas adversidades, eu confesso para o irmão, dentro do ministério, tem dias, porque essa é uma delas, né? Tem dias que você fala, será que está valendo a pena? Quando a gente se sente fragilizado diante das adversidades. Sim. Mas aí Deus, ele entra com a sua resposta soberana, né? Sim. Nesse interim, eu preciso falar de coisas boas também. Isso né? que eu ia perguntar. A experiência boa, né? Que com certeza são várias também. São várias. Conta pra gente, Alexandre, assim, uma que enche assim seu coração e Então, que você fala, nossa, essa aí é a experiência que se alguém me perguntar, essa aqui eu conto pra todo mundo, que essa me marcou muito. Tem algumas. Eu imagino. Tem algumas. A gente estava falando do Vitor, que tem vindo, estado com os irmãos aqui, é um motivo de muita alegria, muito orgulho. Aí nesse mesmo tempo que aconteceu essa situação com esse rapaz, eu estava também no embate por conta da capela, né? Vocês têm acompanhado, a gente está nesse projeto de reconstrução da capela, mas como toda construção tem as suas adversidades, às vezes nossa cabeça fica quente, é um desafio por conta da nossa condição financeira, nós já relatamos aqui, mas nós vemos a mão de Deus também agindo. E aí eu estava numa semana difícil com essa situação, situações adversas com relação à capela, e aí chegou, vou até falar o nome dele, não tem problema de falar não, chegou o Edilson. O Edilson chegou lá, com o seu carro, estacionou, aí deixou uma senhora junto com ele. O Edilson, ele ficou 2 anos conosco, mas é um rapaz que deu trabalho, Giovanni. Verdade. Rapaz, Cidinha sabe disso. Como deu trabalho? Trabalho de ter que exortá-lo, ele tinha umas 3 ou 4 vezes, já tinha feito a sua mala, e chegar no escritório, agora eu vou embora, missionário. Hoje eu vou embora. Hoje ninguém me segura. Eu chamar, a gente orar, chorar junto. E ele resistiu, permaneceu, concluiu seu tratamento. Hoje ele trabalha, serralheiro, está no mercado de trabalho. E aí, nesse dia que eu estava bem entristecido, ele chegou junto com a sua noiva, falou, missionário, eu vim aqui para fazer um convite para você e para sua Cidinha. Eu não trouxe ainda o convite do casamento, mas eu já marquei o casamento. Olha. E eu queria que vocês fossem padrinhos nossos. Nossa. Naquele momento que eu estava num momento delicado, sabe, que a gente vivencia, ministerialmente falando, Sim. E que a gente sabe que também é permissão do Senhor. É porque a gente se frustra porque a gente acha que é a gente. A gente esquece que um planta, um rega, mas quem faz crescer as flores é o Senhor, né? E isso, Giovanni, que você falou, é muito claro. Minha esposa fala, se um entender, já valeu a pena. Exatamente. A gente sabe do efeito, do poder que é o Evangelho. Sim.
que a nossa responsabilidade é só de semeadura, que a gente não pode criar expectativa. Exatamente. Mas é Mas difícil. é muito difícil, na realidade, a gente viver isso. Porque a gente é pecador. E a gente é pecadora. A gente se apega, a gente pega amor, carinho. É verdade. A gente quer ver os resultados, quer ver, não tem jeito. Mas nem sempre acontece. Mas aí Deus, né, ele traz esses insights. Né? Fala, olha, continua, Alexandre, continua. E outra coisa que foi muito importante, que foi no final do ano passado. Nós recebemos um irmão, chegou numa situação lastimável, veio da sua própria casa. Dificuldade de relacionamento com seu filho, com a sua ex-esposa, estava num quadro de depressão, ficava só no quarto. Chegou no começo com muita dificuldade, o contexto que ele vivia é diferente da maioria dos nossos acolhidos. Mas foi caminhando. E no final do ano passado ele veio até mim e falou assim, olha, missionário, eu sei que eu não posso. Né? Eu sei que não posso, se eu não puder, não tem problema. Mas a gente sabe que tem, né? A negativa ali é frustrada. Mas o meu filho, ele vai se formar. E seria muito importante eu estar na formatura do meu filho. Eu queria saber se o senhor permite eu ir, porque os alunos nossos, eles não têm a possibilidade de ficar saindo num período de tratamento, né, para as pessoas entenderem. Sim. E aí, na hora, prontamente, nós apoiamos a ideia. Nossa, não, você vai sim. E participar daquele momento, nossa, eu até me emociono. Eu imagino. Esse é um privilégio que Deus nos dá. A alegria do filho dele, Giovanni, de ver o pai ali, foi contagiante. Eu imagino. E eu só agradeci a Deus. Eu falei, obrigado por esse privilégio que o Senhor tem me dado. Nossa. De vivenciar, né? A gente vivencia o momento da chegada, de destruição, de desesperança, de perdas. E ao longo do caminho a gente vê o Senhor restaurando, reconciliando, transformando. Incrível isso. E a gente vivencia toda essa caminhada junto com o nosso aluno. E sabe, são esses momentos aí, que são momentos que o Senhor nos permite vivenciar e que eu falo para os nossos acolhidos, eu estou vivendo os melhores anos da minha vida, apesar das dificuldades. Imagina, Alexandre. O Senhor é muito bom. Imagina. Comigo, com a minha esposa. Deus é maravilhoso. Alexandre, cara, você falando tudo isso aqui que a gente conversou nesse tempo aqui, eu só consigo pensar em uma coisa, né? Nossa, isso ficou muito, muito marcado aqui em mim, assim, né? O ser humano, o homem, ele é criado à imagem e semelhança de Deus. Sim. Né? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O pecado afetou essa imagem. Essa imagem ela está distorcida, mas ela ainda está lá. Sim. E aí eu imagino assim, se eu olhasse, olha só a viagem aqui, você me perdoa a minha viagem, assim. Se eu olhasse lá na Cracolândia, um rapaz que está lá há 3 anos, eu nunca imaginaria que Deus pudesse usar aquele rapaz ali, naquela situação, para fazer a diferença na vida de tanta gente. Amém. Isso é grandioso, porque a gente, sem brincadeira, eu tô arrepiado aqui. O nosso olhar para as pessoas, quando a gente olha para o outro, né, e o Maurício pregou sobre isso ontem aqui, foi um sermão assim que fantástico. A gente olha para o outro e às vezes a gente olha com desdém, a gente não vê, a gente olha, mas a gente não vê. E a gente esquece que aquele outro ali, ele é a imagem e semelhança de Deus. Independente da situação que ele esteja, independente do que ele fez, do que ele possa ter feito. É alguém que é a imagem e semelhança de Deus. Sim.
E aí a gente vê que Deus foi lá na Cracolândia, pegou o Alexandre, que o Alexandre só queria tomar um café, É bem isso. e trouxe o bem Alexandre pra cá. O Alexandre tá ali na Cristolândia hoje. E através da sua vida, apesar da sua vida, que a gente entende que Né? apesar de nós, né, Alexandre? Apesar de nós. Apesar de nós. E a gente vê Deus fazendo coisas grandiosas ali. Deus usando aquele rapaz que estava lá na Cracolândia como instrumento nas mãos dele. Sim. Isso daí, para quem está nos assistindo aqui, talvez você está assistindo esse podcast, talvez você olhe para você fala assim, meu, eu não sirvo para nada. Equívoco, né? Equívoco. Olhe para alguém que está na Cracolândia, né? O que você dá para aquela pessoa? Nada. E não tem que dar nada mesmo. Assim como você não tem que dar nada para você mesmo. Nem eu para mim mesmo. Sim. Nem o Alexandre. Mas quando Deus entra na conta, aí, meu amigo, aí não tem incapacidade, não tem gagueira. Lembra lá o nosso colega Moisés? Não tem nada disso. Não tem estatura, Davi, né? Diante de Golias. Colérico Pedro. E a gente vê que a obra de Deus ela é maravilhosa. Alexandre, cara, eu tô assim encantado com a obra de Deus. Eu fico olhando assim pro meu passado. Desculpa. Imagina. Mas eu não imaginava o que Deus iria fazer na minha vida, né? Me trazer para um local tão especial, uma esposa especial, Sim. com uma família. Lembra lá que eu falei que eu nunca tive um convívio familiar saudável, né? Dentro do meu lar, assim. E hoje Deus me dá uma família nova, né? E com muitos filhos, viu? Vários. A gente conversou sobre isso E com um mês filhos. atrás, eu acho. Lembra que a gente conversou sobre isso tomando um café? Muitos filhos que ocupam nossas preocupações, que também nos faz a gente, nos impulsiona a gente amá-los, a pensar no futuro deles. Chegou um dia que eu estava nas ruas que eu pensei, que eu falei, eu nunca ia ter uma família. Quantas vezes eu pensei? Que coisa. E aí Deus mudou. Onde abundou o pecado, a palavra de Deus nos diz isso, né? Superabundou a graça de Deus. Superabundou a graça. E de verdade, isso tudo só pode ser através do Senhor. Porque na verdade nós não fazemos nada. Quem faz é o Senhor. Quem faz a gente só obedece. As pessoas vão lá na Cristolândia e falam, mas Alexandre, como tá legal isso aqui, mas como é que você fez? Eu falo, não fui eu que fiz, quem fez foi o Senhor. A gente só obedeceu. Tem parafraseando uma frase de um autor que eu não vou falar aqui porque é capaz de eu errar o nome, mas ele diz, eu não vou nem falar a frase correta, mas ele diz mais ou menos assim, a diferença do cristão é que quando ele conclui algo bem feito, seja o seu trabalho, a sua arte, o seu ofício, ele fala, não foi eu, foi Deus quem fez. E é exatamente isso, né? E, Alexandre, assim, ouvir a sua história, ver aonde tudo começou, ver onde tá. É que a gente fala assim, né? Quando a gente lê textos bíblicos, a gente lê, por exemplo, a história de José, né? E José tinha tudo para desistir da vida. Né? Traído pelos irmãos, vendido como escravo, falsa acusação, jogado numa prisão injustamente, enfim, a gente sabe, mas a gente sabe a história toda. José não sabia. Não sabia. Né? E a história do Alexandre também. O Alexandre lá da Cracolândia não sabia. Com certeza. E não imaginava. Não podia nem imaginar. Em um domingo sentado numa calçada vendo as famílias passando. É verdade. Nunca imaginaria. Nunca. Alexandre, que preciosidade, cara. Eu, assim, tô maravilhado, agradecido demais, né? Até gostaria de incentivar as pessoas que estão
acompanhando esse podcast. Se quiserem conhecer Maravilha. o trabalho, quiserem conhecer Cristolândia, nos procure, pode nos procurar, procure o Alexandre, depois a gente vê uma forma de ter os Isso. contatos. Se vocês quiserem contribuir também Sim. com a Cristolândia local aqui de Piratininga ou do estado, a gente vai deixar na descrição do vídeo aí os meios Maravilha. para contribuírem. Se quiserem contribuir com mantimento, quiser levar roupas também, Sim. né? Todo tipo de necessidade, básica. A gente Nos procure nossa igreja, procure os irmãos. E Alexandre, eu só tenho a agradecer a você. A Cidinha que está aqui nos bastidores também, está aqui nos acompanhando. A gente sabe que vocês são bênção na vida dos meninos Amém, lá e bênção amém. para as igrejas também, porque o testemunho de vocês e agora conhecendo ainda mais, isso ficou muito mais forte para nós. Alexandre, muito obrigado nós aqui por agradecemos. compartilhar com a gente a obra de Cristo na sua vida. Eu Que nada mais agradeço. é do que isso. A obra de Cristo É a na sua obra de vida. Cristo. Eu que agradeço a oportunidade. Logo que veio o convite, prontamente nós aceitamos com muita alegria, pelo carinho que nós temos, que foi desenvolvido, né, ao longo desses 3 anos, o respeito, a admiração pela sua vida, pelo Maurício, pelo pastor Fernando, por essa igreja como um todo. E também a gente não pode perder a oportunidade de falar, né, daquilo que Deus fez e tem feito nas nossas É vidas. verdade. Eu louvo a Deus por todas as coisas que Ele tem feito, Amém. pela sua graça, pelo poder de Deus que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz e por tudo aquilo que Ele tem feito através desse projeto. Eu sou muito grato a esse projeto. Amém. E eu quero finalizar dizendo que se alguém estiver nos assistindo, que tenha pessoas que precisam de uma ajuda nessa área, às vezes pode ser que você que está nos assistindo, que tem pessoas que do seu relacionamento que você conhece, que você pode ter até perdido a esperança, não perca não. Não. O Senhor é poderoso. Depois dessa aqui, ó, não tem como perder a esperança. Isso aí. E a gente está de portas abertas. Como o Giovanni disse, vai estar o telefone, né? Vai estar o contato. O contato, pode nos procurar. Se alguém quiser fazer visita, fiquem à vontade. Não tem um dia específico, só não pode de madrugada, tá, pessoal? por favor, Pelo né? amor de Deus. Mas se quiser ir fazer a visita, independente, a gente vive numa correria, né? Pode ser que nós não estejamos, mas tem os missionários que vão recebê-los. As portas estão abertas para que os irmãos possam lá visitar e conhecer o Projeto Cristolândia. Aqui na região, ele fica ali perto da Ponte do Cedro, ali na estrada Bauru-Marília. E se quiser um contato, uma informação melhor, mais detalhada, procure o Giovanni, os irmãos da igreja, e a gente vai estar lá à disposição. Que Deus abençoe. Amém. Eu agradeço, meu irmão. Muito obrigado. Amém. O prazer foi nosso, foi uma alegria. Acredito que foi enriquecedor para Amém. quem está nos assistindo. E que Deus nos abençoe, Deus continue fazendo florescer, Amém. nos dando graça. Amém. Pessoal, obrigado Obrigado, por ter nos meus irmãos. acompanhado até aqui. Que Deus abençoe e até a próxima. Deus abençoe.